Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar o roteirinho 15, tá? Continuar aí falando de jornada de trabalho. E nós paramos no último vídeo, no tópico 1.3, nós terminamos de falar sobre ele inclusive, que é com relação a como calcular o salário hora do trabalhador mensalista, daquele que recebe por período inferior a um mês, até mesmo o diarista. Comentei com vocês por último sobre a situação dos bancários, que é uma situação bem peculiar. Comentei com vocês, inclusive, da súmula que existe em relação aos divisores dos bancários, que foi alterada depois de uma demanda que foi resolvida pelo TST em recursos repetitivos. E aí nós finalizamos a última aula falando sobre isso. E agora, para quem está me acompanhando pelo roteiro, eu vou começar do tópico 1.4, falar sobre jornada reduzida. Tá? Bom, sobre a jornada reduzida, um tema que por muito tempo foi discussão na Justiça do Trabalho, é se eu poderia, tendo em vista aqueles limites constitucionais de 8 horas por dia, 44 semanais, se eu poderia contratar um empregado para que ele trabalhasse por tempo inferior ao limite máximo de 8,44, mas recebendo proporcional a esse trabalho. Por exemplo, suponha que eu tenha uma empresa e tenho um empregado que, para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, ele receba R$ 2.200. Eu posso, em vez de contratá-lo para 8,44, contratá-lo para 4 por dia, e no máximo 4 por dia, e no máximo 22 por semana. Posso pegar esse sujeito e pagar metade do salário, Seria proporcional. Se ele ganha 2.200 com 8,44, passar a ganhar 1.100 por 4,22, posso fazer isso? Essa é uma dúvida que pairou, inclusive ensejou várias discussões judiciais, e o TST se posicionou há bastante tempo por meio de uma orientação jurisprudencial da subseção de dissídios individuais número 1, tá? Orientação 358, que eu trago aí para vocês. E o TST nunca teve muito problema em admitir a prestação proporcional dos serviços com o consequente pagamento proporcional. Daí vocês podem ver aí que o item 1 da súmula fala: havendo a contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão de 8 horas e 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. O que o TST estava discutindo aqui? O exemplo que eu dei para vocês agora foi um exemplo que é bem fácil de entender e é fácil de aceitar, porque eu disse que o trabalhador ganhava 2.200, passou a trabalhar metade da jornada, então ganhou 1.100, acima do salário mínimo, A grande discussão que se tinha era: e se por acaso o cara ganha um salário mínimo? Posso pagar ele meio salário mínimo se ele fizer meio expediente? O TST sempre aceitou isso. O STF, por sua vez, quando foi solicitado para falar desse assunto, o STF ele disse que na administração pública não faz sentido na administração pública você contratar uma pessoa para ganhar menos que um salário mínimo. Isso daí seria contra a eficiência, moralidade, enfim. E aí o item 2 ele vem falar isso. Na administração pública, direta, autárquica, fundacional, não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Posso fazer jornada reduzida na administração pública? Até posso, desde que ele não ganhe menos que o salário mínimo. Isso que o STF já vinha decidindo e o TST incluiu nessa orientação no item 2. Mas a grande questão é: o TST aceita o pagamento proporcional para aqueles que trabalham menos do que o limite máximo previsto na Constituição. E para isso ficar mais bem regulamentado, a CLT foi alterada para que fosse incluído uma regulamentação mesmo legal da forma como isso iria acontecer. Como que essa jornada aconteceria, certo? Ela é uma jornada que às vezes ela é muito boa para o empregador, mas às vezes ela é muito boa para o empregado também. Porque imagine que você trabalhe, uma jornada de 8 horas numa empresa e você queira trabalhar em outra empresa. Você não tem como trabalhar 16 horas. Por outro lado, tem uma outra empresa que só precisa de uma pessoa que trabalhe 2 horas por dia.
Aí você pensa, pô, trabalho 8 horas em uma, posso acumular com essa outra de 2 horas, que aí para mim meu dia fica tranquilo, né? Então, assim, muitas vezes para o trabalhador vale a pena. E aí isso daí foi incluído na legislação a possibilidade de contratação mediante jornada reduzida, pagando também proporcionalmente o salário de maneira reduzida, né? Lógico, né, que esse pagamento ele não pode ser um pagamento que vai gerar algum tipo de discriminação. Se eu tenho que na minha empresa a pessoa que trabalha 8 horas ganha X, o que ganhar menos vai ter que ganhar proporcional a esse X, que trabalhar menos. Beleza? Foi como eu falei, né? Se eu ganho 2.200 para trabalhar 8 horas, eu tenho que ganhar 1.100 para trabalhar metade, porque metade de 2.200 é 1.100. Ok? Então, desde que mantida essa proporcionalidade, não tem problema nenhum. Tá? E aí essa legislação que foi incluída na CLT foi o artigo 58A, que foi inclusive modificado depois pela reforma trabalhista. E a princípio, antes da reforma trabalhista, ele admitia o seguinte: eu posso contratar e pagar proporcionalmente, mas eu tenho um limite para o que eu considero proporcional. Porque imaginem só, se a pessoa é contratada para trabalhar 40 horas na semana, você já pode pensar assim, bom, então eu vou fazer proporcional. Se ele trabalhasse 44, ganharia X, 40 vai ganhar proporcional àquele X, né? Então, para evitar que tudo fosse proporcionalizado, tudo fosse mitigado, foi colocado um limite no CLT, dizendo o seguinte, olha, 25 horas é o que eu considero, 25 horas na semana é o máximo que eu considero para você poder pagar de maneira proporcional. Ou seja, todo mundo que trabalhasse 26 horas na semana ou mais teria que ganhar um salário integral. Tá? Daí a gente pode ler o artigo 58A aqui já revogado. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Ou seja, se você quisesse contratar alguém para receber proporcionalmente, ele não poderia trabalhar mais do que 25 horas semanais. Tá? Com a reforma trabalhista, essas 25 horas foram elastecidas. Hoje a gente pode contratar a pessoa para trabalhar proporcionalmente e receber proporcionalmente, desde que não ultrapasse 30 horas semanais. Tá? E mesmo antes da reforma, essas 25 horas, elas eram 25 horas ordinárias, não poderia ter hora extra. Tá? Então seriam só no máximo 25 horas mesmo. Se você ficasse fazendo hora extra habitualmente, isso ia descaracterizar a jornada reduzida e você teria que pagar um salário inteiro. Tá? Aí o que acontece? Com essa inovação da reforma trabalhista, de trazer de 25 para 30 horas, ele ainda disse mais, ele disse, olha, não pode fazer hora extra, mas se você quiser fazer hora extra, o máximo que você pode contratar o profissional é para trabalhar por 26 horas e não 30. E aí, durante o serviço dele, ele pode fazer hora extra, desde que essas horas extras não passem de 6. Ou seja, no máximo que ele vai poder trabalhar na semana são 26, com no máximo 6 horas extras. Então vamos supor, eu preciso contratar uma pessoa para receber um valor X para trabalhar apenas por 25 horas na semana. Só que, eventualmente, uma semana ou outra, ele vai acabar tendo que fazer umas 3 horas extras. Posso contratá-lo como? Eu posso contratá-lo como tempo parcial de 25 horas e toda vez que ele fizer hora extra, eu pago a hora extra. Tá? Não tem problema. Por que não tem problema? Porque são 3. Eu não poderia passar de 6. Beleza? Então é isso que vem falar aqui com a gente o caput, né, já modificado pela reforma trabalhista do artigo 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, né? Ou seja, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, no máximo 30. Ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas, e aí se não exceder 26 horas pode ter hora extra. Como? Com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras suplementares. Então, nesse caso, né, com a reforma trabalhista, eu não posso contratar uma pessoa para trabalhar, por exemplo, 28 horas e mandar ela fazer hora extra. Tá? Ela tem que trabalhar no máximo até 26. Se ela trabalhar até 26, ela pode fazer hora extra. E ainda assim, essas horas extras da semana estão limitadas a 6. Eu não posso ter uma semana, por exemplo, que ele faça 7, 8 horas extras. É sempre no máximo 6 por semana. Ok? Então, é assim que ficou depois da reforma.
Como eu disse para vocês, o salário pago tem que ser proporcional àquele que é pago para a pessoa que trabalharia o tempo máximo, né? Que trabalharia 8 horas diárias e 44 semanais. O parágrafo 1º traz isso para a gente. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Beleza? Ah, professor, mas e se não tiver nenhum empregado nessa empresa que trabalha em tempo integral? Não tem problema, você vai anotar na carteira o seguinte, olha, o salário para tempo integral, se eu fosse te contratar, seria tanto. Como você vai trabalhar só 20 horas, então você vai receber o proporcional de 20 horas. Certo? Com base em quê? Com base nesse tanto que eu disse que seria o valor se eu fosse contratar você para trabalhar durante as 8 horas, no máximo, né, de 8 horas e 44. Tudo bem? Desde que isso seja estabelecido, não tem problema. Tá? Não precisa de ter alguém na empresa. Pode ser que na convenção coletiva você tenha um teto, um piso, perdão. Por exemplo, na convenção coletiva de construtora, você tem um piso. O engenheiro que trabalhar no Espírito Santo não pode ganhar menos do que R$ 8.000. Né? Aí você vai contratar um engenheiro para trabalhar meio expediente, né? Se é meio expediente, você paga 4.000, proporcional aos 8 que estão na convenção, porque você não tem nenhum outro engenheiro na sua empresa que trabalha de forma integral. Então, você vai observar sempre o valor que você pagaria àquela pessoa que trabalharia em tempo integral. Beleza? Bom, e se eu tiver alguém na minha empresa que trabalha em tempo integral e ela queira passar para o tempo parcial, né? Professor, mas quem é que vai querer isso? Se eu já ganho integralmente, se eu for passar para o tempo parcial, eu vou perder salário. Porque tudo bem, eu vou trabalhar menos, mas vou receber menos. Quem é que vai querer fazer isso? É como eu disse para vocês, para algumas pessoas vale a pena. Vai que essa pessoa tem uma outra oportunidade de emprego e se ela reduzir o trabalho dela pela metade, ela consegue dar conta dos dois. Então ela pode fazer o pedido e vai que o empregador aceite. Né? Não tem problema nenhum. A grande questão é que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 58A, para fazer isso, o empregado ele precisa de apoio do sindicato, né? Porque isso tem que ser feito mediante acordo coletivo. Tá? Aqui a gente pode ver o parágrafo 2º, né? Acordo ou convenção coletiva. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa. Quer dizer, a empresa não pode imprimir, né, não pode impor que o empregado aceite, o empregado é que tem que fazer o pedido. E é na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva, ou seja, acordo ou convenção coletiva. Tá? Por que isso, Osório? Por que dificultar isso para o trabalhador? É para evitar coação. Né? Porque imagina que o empregador vira para o empregado e fala assim, você vai fazer um pedido amanhã por escrito para mim para reduzir sua jornada. Aí você fala, eu não quero. Então amanhã você está na rua. Você não gravou isso, ninguém viu isso, você não tem como provar, você vai fazer o quê? Você vai fazer o pedido para o empregador. Então a participação sindical é justamente para fiscalizar, para que não haja coação, para que não haja nenhum tipo de fraude. Tá? Então é necessário que haja a participação sindical. Ok? No mais, é possível sim, né? A pessoa sair de tempo integral para tempo parcial, desde que seja cumprida essa formalidade. Bom, voltando a falar da hora extra, eu tinha comentado com vocês, né? O parágrafo 4º do artigo 58A, ele falava que o empregado sob regime de tempo parcial não pode prestar hora extra. Por quê? Porque era aquela época, antes da reforma, em que o máximo de tempo que ele podia fazer por semana eram 25 horas. E aí não podia ter hora extra, ok? Com a reforma, né, agora a gente pode ter hora extra naqueles casos em que a pessoa trabalha até 26 horas semanais, desde que as horas extras não passem de 6. Tá? No total, a pessoa vai poder trabalhar até 32 horas semanais, né? Porque imagina, se eu fizer um acordo com o meu empregador, que eu vou trabalhar 26 horas, e aí em determinada semana ele precisa de hora extra. Quanto que é o máximo que ele pode me cobrar? 6. Então eu faço 6 horas na semana como extra, mais as 26 que eu tinha combinado, 32. Mas é óbvio que eu não preciso chegar até 32 sempre. Isso vai decorrer da relação de emprego. Tá? Então pode ser que muitas vezes eu seja contratado para trabalhar 26 horas semanais e não tenha nenhuma hora extra. Posso ter 2, posso ter 3. Eu só não posso ter mais do que 6. Tá? Ah, professor, mas então e se eu for contratado, por exemplo, para trabalhar 22 horas? Eu posso fazer mais 10 extras para dar 32? Não, não é isso que a lei fala. Tá? Se você for contratado para 22, para 10, para 12, não interessa. O máximo de hora extra são 6, tá? Para todo mundo.
E lógico, né? Desde que você tenha sido contratado por até 26 horas. Passou de 26, já nem pode fazer hora extra. Beleza? Então, o parágrafo terceiro aqui, ele vai trazer para a gente, inclusive, que essa hora extra vai ser remunerada com acréscimo de 50%, até porque a Constituição diz que o mínimo de adicional de hora extra que pode ser previsto é 50%. Ok? Então ficaria, por exemplo, se a minha hora normal vale R$10, a minha hora extra vai valer 10 mais 50% de 10, ou seja, 10 mais 5, 15. Então, para cada hora que eu trabalho normal, eu ganhei 10, né? Para cada hora extra, eu vou ganhar 15. Ok? Bom, e o parágrafo 4º renovado, ele traz para a gente aqui, né, já modificado com a reforma, na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, né, não pode ser mais que 26, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas extras para fins de pagamento estipulado no parágrafo 3º, ou seja, serão remuneradas com acréscimo de 50%, estando também limitadas a 6 horas semanais, beleza? Então é como eu disse para vocês, não é que eu posso chegar a 32 sempre, não. Se eu fui contratado para 10 horas, eu vou chegar no máximo a 16. Se eu fui contratado para 12 horas, vou chegar no máximo a 18. Né? Se eu for contratado para 26 horas, aí eu vou chegar no máximo a 32. Beleza? Porque no máximo eu posso fazer 6 horas extras por semana. Ok? Bom, então esse é o tempo, a jornada de tempo reduzido, né? Em que a gente vai ganhar proporcional ao salário da jornada integral, aquela jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Beleza? Aqui eu só vou fazer uma crítica rápida com vocês ao intermitente, né? Que como eu já havia falado para vocês há algum tempo, eu não entendo muito a necessidade que o legislador encontrou de criar a figura do intermitente. Porque as pessoas falam, mas é para poder ter mais de um empregador. Como eu já disse para vocês, exclusividade não é requisito de relação de emprego. Então não faz sentido esse argumento. É porque a pessoa pode pagar proporcional. Olha o que a gente acabou de estudar. Não precisa de intermitente para pagar proporcional. Né? O que mais uma vez corrobora o que eu já havia falado para vocês, que a ideia de criar um trabalhador intermitente é tornar os empregos subempregos, certo? Fica aí uma crítica para vocês, uma opinião minha, ninguém é obrigado a concordar, mas mostra mais uma vez que os argumentos favoráveis à criação do intermitente são apenas conversa fiada, né? Apenas conversa mole para boi dormir, beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre cartão de ponto. Né? Eu sei que muita gente sabe o que é um cartão de ponto, muita gente sabe que existe a obrigação de algumas empresas anotarem, né, os registros de entrada e saída de seus empregados. E aqui eu quero falar sobre o cartão de ponto um pouquinho com vocês, porque a reforma trabalhista e até mesmo uma leizinha de setembro de 2019 trouxeram, né, modificações quanto ao tema. Vamos lá, o que é o cartão de ponto? Cartão de ponto é exatamente um cartão, normalmente é um cartão em papel, pode ser eletrônico, enfim, em que o empregado, toda vez que ele chega na empresa para trabalhar, ele vai anotar a hora que chegou. E toda vez que ele sair, ele vai anotar a hora que saiu, beleza? Nós já até comentamos isso nos vídeos passados, que a gente falou sobre aquele registro, né, a possibilidade de você chegar 5 minutos atrasado, 5 minutos adiantado, e isso não refletir em nenhuma consequência, certo? Então, o que acontece? Toda empresa precisa ter cartão de ponto? Não. Antes da reforma trabalhista, e antes dessa modificação legal que aconteceu em 2019, só era necessário que as empresas que tivessem mais de 10 empregados, só era necessário que as empresas que tivessem mais de 10 empregados tivessem um cartão de ponto. Ou seja, só precisava ter cartão de ponto aquela empresa que contasse com mais de 10 empregados, mais de 10 carteiras assinadas. Beleza? Agora, se a empresa tivesse 8, ela podia ter um cartão de ponto? Podia, mas aí já não era obrigatório. Tá? Professor, mas qual é o efeito disso prático? O efeito prático é o seguinte, se a empresa tivesse mais de 10 empregados e não tivesse cartão de ponto, além dela poder tomar uma multa administrativa, por via do Ministério do Trabalho, né, atual Ministério da Economia, ela ainda tinha um ônus invertido quando chegava numa ação judicial.
Por exemplo, se eu sou empregado dessa empresa e falo, eu fazia hora extra e ela não tem o cartão de ponto, ela era obrigada a ter, né? Então o juiz falou o seguinte, se você não me apresentar o cartão de ponto, eu vou presumir que realmente ele fazia hora extra. Não era uma prova absoluta, né? Não era uma presunção absoluta, mas já era uma presunção a favor do empregado quando a empresa não tinha cartão de ponto. Beleza? Além disso, como eu já falei, a empresa ainda ficava sujeita a punição administrativa. Beleza? Uma modificação que aconteceu agora em setembro de 2019 foi aquela lei que regulamentou a medida provisória da liberdade econômica, inclusive. As empresas que passam a ter a obrigatoriedade de ter cartão de ponto agora são só aquelas que contam com mais de 20 e não mais de 10 empregados. Tá? Essa é a previsão do artigo 74 da CLT, o parágrafo 2º. Vejam só, o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Esse registro de empregados é o cartão de ponto. Tá? Parágrafo 2º. Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, ou seja, se eu tenho até 20, não preciso ter cartão. Mais de 20, tem que ter cartão de ponto. Será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então, vejam só. Quem já viu aí aqueles desenhos dos Looney Tunes, né? Deve lembrar que tinha um desenho que você tinha 2 cachorros que ficavam cuidando das ovelhas, aí o coiote tinha que pegar as ovelhas, e aí era o Sam e eu esqueci o nome do outro, que eles iam lá todo dia, assim, quando trocava o turno de um para o outro, eles iam lá, batiam um ponto mecânico, né, de entrada e de saída. Aí eles falam, oi Sam, é o outro, oi, esqueci o nome, aí ele batia o ponto lá e ia embora, o outro batia o ponto e entrava, né? É o ponto mecânico. Hoje a gente tem o ponto biométrico, você pode, inclusive, usar por meio de digital. Na Facel a gente tem esse ponto, inclusive. Para os professores, o ponto já é papel, né? A gente tem lá o ponto que a gente tem que anotar, a hora que a gente chegou e tudo mais. Enfim, como vai ser o cartão de ponto, isso vai depender do tamanho da empresa, do número de empregados e tudo mais. Mas tem que ter cartão de ponto se você tiver mais de 20 trabalhadores. Antes era só com mais de 10, hoje mais de 20, ok? Bom, e olha só, uma outra curiosidade. Permitida a pré-assinalação do período de repouso. Que é isso, pré-assinalação do repouso? É porque o correto, em tese, num cartão de ponto, é você pegar e fazer assim. Entrei às 7h01, então você escreve lá, 7h01, assina o seu nome na frente. Vou almoçar, que horas? Vou ter que almoçar meio-dia. Aí eu vou lá, olho no relógio e são 12h03, anota lá, 12h03. Voltei do almoço, né? Voltei a 12h59, anota lá, 12h59, certo? E aí vou embora do trabalho. Que horas? São 16h30, então fui embora às 16h30. Beleza? O correto, em tese, é você fazer essas 4 anotações. Entrada, saída para almoçar, volta do almoço e saída. Porém, isso não é novidade da lei de setembro de 2019, tá? Então, já existia, inclusive, essa previsão antes também. Se o empregador quiser, ele pode já colocar uma pré-assinalação do horário de almoço. Ou seja, ele pode dizer o seguinte, você só vai registrar entrada e saída e você vai marcar que você cumpriu o horário de almoço, de no mínimo 1 hora. Se você marcar que você cumpriu, mesmo que você não tenha colocado certinho quantos minutos, quantos segundos você entrou e você saiu, fica presumido que você utilizou a 1 hora que você tinha. Ou se for mais, né, só 1h30, 1h30 que você tinha. E por aí vai, certo? Então, a pré-assinalação nada mais é do que uma presunção de que você cumpriu o seu horário de intervalo. Tá? Então, para quem adota esse tipo de cartão de ponto, você só precisa bater o ponto da entrada e da saída. O do almoço fica presumido que você cumpriu. Beleza? Então, é uma possibilidade que a maioria das empresas adota. Tá? Outra situação que foi aqui encampada pela medida provisória da liberdade econômica e que depois veio a ser... Se eu não me engano, a medida provisória da liberdade econômica nem tinha criado, não. Na verdade, foi a lei que transformou a medida provisória em lei, né, que convolou a medida provisória em lei, que acrescentou a possibilidade do cartão de ponto por exceção. Era uma discussão que já vinha, antes mesmo de a lei começar a mudar,
por conta de algumas convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Em alguns lugares no Brasil, algumas convenções e acordos coletivos de trabalho começaram a ter essa ideia e criar esse cartão de ponto por exceção, que era o seguinte: em vez de você ter aquela mão de obra toda, de todo empregado ter que ir lá, bater o ponto, assinar a entrada, entrar, saída e tudo mais, e aí você tinha que ter um empregado para vigiar, para ver se eles estavam assinando corretamente, né? Para evitar toda essa burocracia, o cartão de ponto por exceção ele foi criado por essas convenções coletivas da seguinte maneira: em vez de anotar todos os horários, eu só vou anotar os horários excepcionais. Por isso, por exceção. Como assim excepcionais, Osório? Por exemplo, se o meu trabalho é de 7 às 16 e eu cumpri a minha jornada de 7 às 16, almocei, tudo certinho, eu não tenho nada que anotar. Eu vou presumir que está tudo certo. Agora, se meu horário é de 7 às 16, no dia 10 de abril eu trabalhei até às 16h30, aí nós temos uma situação excepcional. Então eu vou anotar no cartão de ponto apenas que no dia 10 de abril eu fui até às 16h30. Então naquele dia eu tenho que receber 30 minutos como extra. Certo? Então a anotação, em vez de ser uma anotação regular, entrei, anotei, fui embora, anotei, ela vai ser uma anotação que só vai acontecer quando nós estivermos diante de uma situação excepcional. Por isso, o cartão de ponto por exceção. O TST não via com bons olhos, tá? Essas convenções. Inclusive, em alguns julgados, o TST disse que isso seria inconstitucional, porque violaria regras aí de higiene, segurança e medicina do trabalho, na forma do artigo 7º, ali, inciso 22. Porém, agora, né, depois já dessas decisões do TST, nós tivemos a inclusão do parágrafo 4º nesse artigo 74. E ficou assim: fica permitida a utilização do registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Quer dizer, a lei passou por cima do TST duas vezes. Primeiro porque o TST nunca cogitou a possibilidade disso ser feito em acordo individual, né? E segundo porque o TST também já achava errado fazer por negociação coletiva. A lei agora fala o seguinte: olha, tanto por acordo individual, quanto por acordo coletivo, quanto por convenção coletiva, pode. Certo? Então, ficou agora inserido no ordenamento jurídico trabalhista, inserida, né, essa possibilidade do cartão de ponto por exceção. Beleza? É um cartão de ponto que facilita a burocracia rotineira das empresas, certo? Mas, por outro lado, né, vai acabar facilitando também a fraude desse cartão de ponto, porque o empregado ele só vai anotar a hora extra, obviamente, se o empregador deixar, né? No dia a dia, se o empregador não quiser que ele anote, ele não vai anotar. E depois ele vai ter que assinar um cartão de ponto sem nenhuma anotação, porque se ele não assinar, ele é mandado embora, né? Então, assim, por isso, inclusive, que o TST também entendia que isso daí era irregular e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, agora está na lei e, óbvio, né, o cartão de ponto, como eu já falei para vocês, ele não gera presunção absoluta. O empregado ele pode usar de outros meios de prova para dizer, olha, embora eu tenha feito hora extra, o cartão de ponto não foi anotado porque não me permitiram. E isso daí vai ter que ser analisado caso a caso, ok? Então, o cartão de ponto por exceção ele acaba sendo uma medida que visa a facilitar, né, o trâmite burocrático ali do dia a dia, de anotação de ponto e tudo mais, beleza? E dificulta um pouco para os empregados, né? Tanto a ideia de que agora isso é obrigatório para mais de 20 empregados, quanto a ideia de poder ser por exceção, isso só dificulta para os empregados a prova que ele está fazendo hora extra, beleza? Foram duas mudanças aí pró-empregador, né? Sobre ainda cartão de ponto, horas extras, né? Bom, uma situação interessante, que eu acho que eu já até comentei uma vez ou outra dentro de sala de aula, é que quem trabalha com atividade insalubre, né, não pode trabalhar fazendo hora extra. Tá? Por quê? Porque a ideia da lei é uma questão de lógica e de saúde. Né? Se eu estou numa atividade insalubre, significa que eu estou em contato com um agente que está me fazendo mal, está violando a minha saúde ali durante o meu serviço. Se eu estou em contato com um agente que está violando a minha saúde, não tem sentido eu fazer hora extra para violar ela ainda mais. Certo? Então, o artigo 60 da CLT,
ele já traz como regra uma proibição. Ó, nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da segurança da medicina do trabalho, né? Ou seja, aquelas que estão lá nas portarias do Ministério da Economia, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, leia-se, Ministério da Economia, quaisquer prorrogações só poderão, prorrogações aqui, pessoal, ele está falando de hora extra, tá? Quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Então, olha só, esse artigo 60 que é gigante, né? Na verdade, o que ele traz para a gente é o seguinte: regra, trabalhou em atividade insalubre, não pode fazer hora extra. Exceção, se for necessário ter hora extra, se você entrar em contato com o Ministério da Economia para que ele faça uma vistoria no ambiente de trabalho, determine algumas atitudes que você vai ter que tomar, né, para proteger esse trabalhador, e ele entender que dá para fazer hora extra, te der essa permissão, aí você pode fazer hora extra. Então, só com a permissão do Ministério da Economia, tá? O Ministério da Economia, inclusive, para poder tomar essas atitudes, pode até pedir ajuda para as agências de vigilância sanitária. Bom, então, a princípio, esse artigo 60, tinha até uma discussão se seria constitucional essa permissão do Ministério do Trabalho na época, né? Mas essa discussão acabou perdendo um pouco o foco, porque agora, inclusive, a reforma trabalhista reforçou a ideia, né, de que isso pode acontecer. A gente vai ver daqui a pouco, até nas jornadas 2 por 36. Mas acontece o seguinte, o TST ele tinha uma súmula que falava que quando tivesse acordo ou convenção coletiva, você poderia fazer hora extra em atividade insalubre, mesmo sem a concordância do Ministério do Trabalho. E essa súmula foi cancelada. Ou seja, presume-se que o TST passou a entender que convenção e acordo coletivo não poderiam tratar desse assunto. Beleza? Ocorre que a reforma trabalhista, essa súmula está até no material de vocês, que é a 349, a reforma trabalhista, no artigo 611-A, ela falou exatamente o que a súmula cancelada falava, que era o seguinte, ó: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia. Ou seja, hoje, depois da reforma trabalhista, nós temos aí duas exceções, né, que podem influenciar aí em trabalhos insalubres com hora extra. Ou seja, a regra é: não posso fazer hora extra quando estou em atividade insalubre. Ok? Exceção: se tiver uma convenção ou um acordo coletivo dizendo que eu posso, ótimo. Segunda exceção: se tiver o Ministério da Economia permitindo, não tem problema também. Beleza? E aqui só para a gente finalizar, né? Na jornada 12 por 36, né, que é uma jornada muito mais penosa, não do ponto de vista geral, mas do ponto de vista do dia que você trabalha, ela é muito mais penosa que a normal. Né? No geral, ela é até boa, porque você descansa muito mais. Mas no dia que você está trabalhando, você vai trabalhar 12 horas, é muito tempo. Né? Então, a ideia é que se você não podia fazer como regra a hora extra em atividade insalubre, muito menos na 12 por 36. Né? Mas veio a reforma trabalhista e no artigo 60, parágrafo único, foi acrescentado o seguinte: excetuam-se da exigência da licença prévia as jornadas de 12 horas por 36. Olha que bizarrice. Com a reforma trabalhista, as jornadas de 12 por 36 nem precisam ter autorização de convenção coletiva, de Ministério do Trabalho, de nada. Ministério da Economia, no caso, né? Não precisa ter autorização de nada. Se é 12 por 36, está valendo, mesmo que seja insalubre, não tem problema nenhum. Beleza? Então, esse artigo aqui, inclusive, esse parágrafo único, ele me parece que beira aí uma inconstitucionalidade. Né? O TST nunca foi muito a favor desse tipo de flexibilização, e acredito que se bater no TST essa discussão, tem uma boa chance dele ser julgado inconstitucional. Mas, enquanto não é,
a gente já sabe que jornadas 12 por 36 podem acontecer em ambientes insalubres sem problemas, ok? Por conta desse parágrafo único. Bom, então, finalizando aqui o roteiro, né? Só para deixar claro, regra, posso fazer hora extra, posso prorrogar a jornada além de 8 em ambientes insalubres? Não, só na 12 por 36, certo? Agora, se não for 12 por 36, eu posso prorrogar? Só em dois casos. Ou com a convenção ou acordo coletivo deixando, ou com o Ministério da Economia permitindo, ok? Fora isso, a regra continua a mesma. Não posso trabalhar em prorrogação de jornada quando eu estou trabalhando em ambiente salubre. Ou seja, não posso fazer hora extra quando o meu trabalho é diante de condições insalubres. Beleza? Com isso, estou vendo aqui que o vídeo já está ficando bem longo. Finalizo esse roteirinho com vocês e a aula de hoje. Tá? Já vou enviar para vocês por e-mail o roteiro 16, em que nós vamos finalizar aí a questão da hora extra. Vamos falar de prorrogação da jornada, exceção à limitação da jornada e também compensação de jornada nesse roteiro 16. Deve render aí mais umas 2 aulas, beleza? Então, boa semana para vocês, muita saúde para todos e para a família. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Um abraço!